Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje estou trazendo a correção comentada aqui do nosso capítulo 10, Recursos Naturais, Consumo e Conservação. Inicialmente, no exercício 1, ele vai pedir para a gente observar esta imagem, né? E vai nos questionar a respeito de que rocha, né? O tipo de rocha que se forma pelo processo apresentado aqui, né? Representado. Então, nós temos aqui, o nosso gabarito é rocha ígnea, tá? Ígnea, porque tem origem no magma, tá bom? Sempre que vocês detectarem, né, essa palavra ígnea, façam associação direta com o próprio magma, né? Nós vimos essas rochas, né, que as rochas ígneas, elas também têm o nome, né, de rochas magmáticas, né? E no Brasil, esse tipo de rocha, inclusive, ele é muito recorrente, tá? Inclusive as rochas ígneas, né? Elas são aquelas rochas que na sua composição, né, são encontrados alguns minerais como o quartzo, a olivina, né, a biotita, por exemplo. Então aqui o nosso gabarito é a letra B. Partindo para o exercício 2, ele vai falar para a gente assinalar como verdadeiro ou falso, né? As rochas ígneas ou magmáticas, elas formam-se pelo resfriamento e pela solidificação do magma. Resposta correta, verdadeiro. O calcário é uma rocha dita como metamórfica, por sua formação está ligada à ação da temperatura e da pressão em rochas pré-existentes. Resposta errada, né? Calcário, se a gente for pensar, é uma rocha sedimentar, né? Partindo aí para outra afirmativa, o basalto utilizado na construção civil é um exemplo de rocha ígnea, formada pelo magma das erupções vulcânicas. Correto, verdadeiro. E a última, as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimento de outras rochas. Verdadeiro, né? Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Este é o nosso gabarito da questão 2. Partindo agora aqui para a questão 3, né, nós vamos ter algumas imagens, né, e vai pedir para a gente associar o recurso mineral ao seu tipo. Né? Então, M vai ser para metálico, NM vai ser para não metálico e EF para energéticos fósseis. Tá? O granito ele é um mineral não metálico, então a gente tem que colocar NM, né, aqui no granito. O diamante, ele é um mineral não metálico, NM. O cobre é um mineral metálico, então aqui é M. Carvão mineral, EF, né? No caso, ele é um mineral energético fóssil. A bauxita é um mineral metálico, M. Aqui é EF, tá? Bauxita M. E o petróleo é EF, um mineral energético fóssil. Ok, pessoal? Desta maneira, esse exercício aqui, exercício tranquilo, só para a gente assinalar aí, né? Associar o tipo de mineral, o recurso mineral ao seu tipo. A questão de número 4, ele vai trazer aqui para a gente relacionar o produto ao recurso mineral. Embaixo aqui a gente tem argila, tântalo e ferro. O primeiro aqui é um smartphone, né? Nós vamos associá-lo ao tântalo, okay? Que é utilizado aí na sua produção. Esta banheira nós vamos associar à argila. E essa daqui, né, que é uma geladeira aí que dá para ver que ela tem uma produção, um revestimento metálico, a gente associa ao ferro. Então, a nossa ordem aqui ficou CAB. Este é o nosso gabarito. Virando a nossa página, ele vai falar para a gente citar 2 impactos ambientais que podem ser causados pela extração de recursos minerais. Bom, pessoal, dentre os diversos tipos, né, de danos, né, impactos ambientais que podem ser causados pela extração de recursos minerais, nós podemos escolher alguns deles para a gente estar explicando. Dentre eles, né, a gente pode escolher o desmatamento, a gente pode pensar na poluição hídrica, a gente pode pensar na alteração do relevo, né, devido à erosão, a gente pode pensar em impactos socioambientais, porque a mineração ela afeta diretamente, por exemplo, as populações que vivem nessas áreas exploradas, né? Como eu já disse, o desmatamento, né? Porque os recursos minerais eles estão no subsolo, então para extrair é preciso derrubar a vegetação. No caso da poluição hídrica, a gente pode pensar por causa
a questão do processo da extração, ela produz resíduo tóxico, né, e poluente. E também, como eu disse, a alteração do relevo, né, e erosão, ela pode causar, devido diretamente à extração, produzir alteração dessas áreas que são exploradas, ok? O exercício 6, pessoal, ele pede uma pesquisa na internet sobre o desastre Mariana. Para quem ainda não fez, pode estar tomando por base fazer uma pesquisa mais completa. E para quem já fez, usar aí para conferir se está correto, né? O que provocou o desastre foi o rompimento da barragem, né, de resíduos tóxicos, que eles eram providos aí da extração de minério, né? Então houve o rompimento dessa barragem. E aí houve, né, todo aquele impacto, aquele desastre que aconteceu devido ao rompimento dessa barragem. As consequências, né, que o rompimento, que é, no caso, as consequências desse desastre para o meio ambiente e para a população. A gente pode falar o rompimento ele despejou resíduo tóxico no Rio Doce, matou praticamente toda a fauna e a flora, soterrou casas, né, diretamente isso ele afeta, né, ele prejudica os ecossistemas e vai demorar anos e anos, né, e se conseguir se recuperar, porque não é provável, né, e a população ela dependia da água, né, e dos recursos naturais do rio para estar sobrevivendo, não vai poder mais fazer uso devido ao desastre que aconteceu nessa região. Então, o desastre ele poderia ser evitado? Sim, né? Inclusive fazendo a manutenção regular aí dos reservatórios, né? E também nós podemos pensar que pode acontecer um plano de evacuação dessas populações próximas, né? Para evitar alguns danos maiores aí em caso de rompimento, né? Estratégias de fuga, inclusive, né? De evacuar essa população que estava no caminho por onde vazaram, né, os sedimentos aí. Então, teria sim, principalmente a manutenção dos reservatórios poderiam ter evitado um impacto tão grande. E qual que é a atual situação dessa região? Bom, essas informações da atual situação da região, ela deve ser vai depender aí dos aspectos que vocês pesquisaram, né? Dependendo do site, dependendo do momento em que foi pesquisado, vai se apresentar, vão aparecer características diferentes. Eles podem abordar aí desde situações da situação ambiental, até como, por exemplo, a situação socioeconômica também da situação. Isso vai depender muito de onde foi realizada a sua pesquisa, o site, qual o enfoque do site, e também para quem vai realizar, o site que escolher vai depender muito dessa questão, do enfoque do site, que será apresentado aí essa situação na questão D, né, na letra D da questão 6. Ok, pessoal? Aí partindo para a próxima página, nós vamos chegar aí no para conferir, né? Que ele vai nos trazer o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a nossa visão. Aqui, ó, a estrutura magmática ele é o resultado do resfriamento da lava vulcânica. Inclusive, uma amiga nossa da sala levou, né, uma rocha vulcânica para a gente ver aí no começo do ano. Nós tivemos a oportunidade de estar vendo como que era, né, essa rocha magmática na mão, que a Bia levou para a gente. Então, ela é resultado do resfriamento da lava vulcânica, né? O minério, o que seria um minério? O minério ele é um mineral ou uma rocha, né, que pode ser trabalhado para extração de uma ou mais substâncias úteis economicamente, né? Então, o minério ele é um mineral ou uma rocha que pode ser trabalhado para extração de uma ou mais substâncias úteis economicamente, que dá para gerar valor econômico, tá? Número 3. As rochas são classificadas nós temos 3 classificações apresentadas: ígneas, sedimentares e metamórficas, tá? São as 3 classificações que nós temos que foram apresentadas aqui no nosso capítulo. 4. Os recursos minerais, eles são classificados como? Inclusive, a gente trabalhou uma questão que falava disso, né? Então, a gente tem que colocar aí metálicos, energéticos, fósseis e não metálicos. São as 3 classificações dos recursos minerais, né? A questão de número 5, ela vai pedir para relacionar o tipo de rocha à sua respectiva descrição.
aqui a gente vai ter que colocar as letras. Então, a primeira aqui, rocha de origem primária, formada pela solidificação do magma. Bom, pessoal, dessas três aqui dá para a gente ver aqui que nós temos aqui rochas. Essas rochas não são, não demonstram estrutura que dá para a gente caracterizar pela solidificação do magma. De imediato, a gente já identifica que essa daqui é a letra B, né? A rocha que ela é formada pela solidificação do magma, inclusive é uma rocha que dá para ver que ela é bastante resistente, sólida, ela não esfarela e ela tem essa cor escura como resultado, né, deste processo de solidificação do magma, né? E podem observar que ela é muito mais resistente, muito mais robusta que as outras figuras que a gente tem aqui. São formadas pela ação de agentes físicos, né, como o calor e a pressão, capazes de alterar a sua composição originária. Aqui nós temos esta aqui, a letra C, né, que dá para notar que elas são que é uma rocha resultado aí da ação, dos agentes físicos, né? Por exemplo, ele até cita, né, o calor, a pressão, e esses agentes eles são capazes de alterar a forma original da rocha. Quando ela passa por esse processo, ela sofre uma determinada alteração naquela que antes era a sua composição original. E por último, aqui nós vamos ter as rochas sedimentares, né, que têm origem devido a ela é formada pela decomposição de outras rochas. Então, digamos que essas rochas aqui, elas são restos, né, decompostos de rochas anteriores, tá? Essas são as rochas sedimentares, né? Elas são rochas mais frágeis, inclusive se você vê a coloração é diferente, é uma coloração mais clara, amarelada. E se você passar a mão nessas rochas, elas esfarelam, tá? Diferente aqui da rocha formada pela solidificação do magma, que ela é muito sólida, ela não solta poro, não é uma rocha porosa, ok? Pessoal, desta maneira nós encerramos a correção aqui do nosso capítulo e desde já eu agradeço, né, a atenção de vocês. Quaisquer que sejam as dúvidas, é só entrar em contato comigo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.